E aí depois eu libero vocês para fazer trabalho, né? O Wesley, você já entregou? O Vitor, você já entregou? Como é que tá? Deixa eu ver aqui. Eu ainda não entreguei, não. Foquei mais nos tava de prática de programação, esse escrito eu vou fazer hoje. Hoje ou amanhã. Não, beleza. Isso aqui, deixa eu ver, eu acho que o Wesley submeteu. Eu acho. O Wesley mandou. Trabalho 1. O trabalho 2 já mandou também, Wesley? Mandou, né? Já, mandei todos. Beleza. Eu vou corrigir depois, então. Bom, pessoal, então vamos lá. Deixa eu localizar minha aula aqui. Teste software. Aulas. Teste software, dia 11. Vamos lá. Bom, essa aula ela é mais teórica, né? Então, vamos começar aqui para a gente andar mais depressa, para liberar vocês. Então, assim, quando a gente fala sobre teste de software, né, a gente vem na cabeça, né, eu estou falando isso desde o começo da disciplina, vem na cabeça da gente a qualidade, né, desse software. Tudo que você testa exaustivamente, você chega num padrão de qualidade muito interessante. E nesse sentido, né, a ISO, que é um órgão mundial de padrões, ela determinou, né, ela fez uma atualização em uma das normas dela, e a antiga norma, né, as antigas normas eram a 9126 e a 14958, né? Eram elas que determinavam a questão da qualidade de software, né, antes de 2013, 2014. Aí a ISO reformulou essas questões, né, e hoje é que está vigente a 25.000, ISO 25.000. Então, assim, o objetivo principal, né, é fornecer uma visão geral do produto de software, né? E dentro dessa visão geral, é claro que tem as partes específicas que a gente vai trabalhar, então, a qualidade, né? Bom, ela também é conhecida como SQUARE, tá? Requisitos e avaliação de qualidade de sistemas de software, ou seja, requisito. Né? Essa palavrinha aqui, ela está lá no início, né? Quando você tem a concepção de um software, por exemplo, vocês dois que estão fazendo a disciplina de programação mobile, né? Quando a gente fala sobre aquela criação das telinhas, né? É um aplicativo que a gente concebe, né? Tem uma ideia, quer fazer um aplicativo, e aí a gente vai começar a analisar os requisitos, né? Avaliar se esses requisitos, se eles têm qualidade, trabalhar eles de forma que o software fique bem robusto, bem assim, completo, digamos assim. Bom, então essa Square, né, ela tem o objetivo de criar uma estrutura, né, criar uma estrutura para avaliação da qualidade de produtos de software. Então, assim, você tem que ter um plano, né, um plano para checar, para mensurar, para medir essa qualidade do seu software. Bom, segundo passo, né, ela é dividida em 5 eixos, né, ou grupos que a gente fala. O primeiro aqui, então, é a divisão de gestão da qualidade, né? O segundo é a divisão do modelo de qualidade. Esse aqui a gente vai trabalhar bastante em cima dele, porque são todos aqueles requisitos, aqueles adjetivos, aquelas qualidades lá que um software precisa ter, né? Tem a 2502N, que é a questão da medição em si, né? Tem a 2503N, que é a divisão de requisitos. E tem a última, que é a ISO, IEC 2504N, que é a de avaliação da qualidade. Bom, precisa decorar isso?
Não necessariamente, tá? O que importa é você, enquanto desenvolvedor, né, trabalhador da área de TI, o que importa é você saber fazer, né, integrar uma equipe, por exemplo, se algum dia vocês forem trabalhar com desenvolvimento de software, interessante é vocês terem conhecimento da teoria, né, para vocês saberem qual área vocês vão conseguir trabalhar nessa área de teste de software. Vamos supor que algum de vocês seja contratado, né, por uma grande empresa, e fala assim, olha, você precisa fazer parte do time, né, de teste de software que a gente está desenvolvendo aqui e tal, né? Então, vocês precisam saber quais áreas vocês precisam testar, né? Vocês precisam conhecer esse modelo de qualidade que a empresa segue, por exemplo, e por aí vai. Então, assim, uma coisa é teoria, outra coisa é a prática. Obviamente, tudo que a gente vai fazer precisa de prática para a gente ficar bom, né? E não é assim, entrei e tem que saber tudo. Não, não é assim. A maioria das pessoas, né, elas entram e vão aprendendo o serviço, né, para depois elas ficarem boas. Todo mundo, basicamente, funciona assim, né? Não tem como você ter uma vivência prática antes de você, digamos assim, você está saindo da graduação. Aí a empresa vai te contratar, ela quer que você seja super assim, engajado no serviço, né? Nem tudo é como é, né? A teoria às vezes é uma coisa, a prática é outra, né? Então, normal. Bom, nós temos dentro da ISO, né, 3 tipos de qualidade. Foi assim que a literatura apresentou para nós. Que são esses 3 tipos de qualidade? A qualidade em uso, que é uma visão mais correspondente ao ponto de vista do usuário, ou seja, quem está usando o sistema, né? Isso a gente chama de qualidade em uso. A qualidade externa, tá? Deixa eu só ver quem entrou aqui. Professor Antônio. Não chegou a entrar, mas acho que daqui a pouco. Aí, agora sim entrou. E a gente tem aqui, por exemplo, a qualidade externa, né, que considera o produto como uma caixa preta, né? Nada se conhece sobre sua arquitetura, sobre seu código ou como funciona, né? Isso aqui é a mesma coisa de eu falar o seguinte: eu tenho um software acabado, né, um produto acabado, e eu vou avaliar coisas que não necessariamente eu preciso conhecer o código, não necessariamente eu preciso conhecer o banco de dados, né, a tecnologia que foi utilizada e por aí vai, né? Eu vou fazer, por exemplo, teste de desempenho, né, como eu mostrei nas aulas anteriores, por exemplo, né? Mas não necessariamente eu preciso conhecer as entranhas mesmo, né, digamos assim, grosso modo, do software. E eu tenho a qualidade interna, que é exatamente o inverso, né? É Professor? exatamente o inverso. A arquitetura interna que é levada em conta, ou seja, a qualidade da organização do código, né? Aquelas questões lá de indentação de código,
Gente, vocês estão me ouvindo? Tá. Rapaz, quanto tempo ficou que eu fiquei fora, hein? Bom dia, professor. Ficou uns Não. minutinhos só. Um tempinho, pouquinho tempo, hein? Vocês pegou até a parte das TV ou não? Não. Pegou não? Não. Eita, complicado, hein? Então deixa eu voltar aqui porque minha internet parece que caiu, deu problema, alguma coisa. Eu vou pôr o cabo porque aí é mais garantido. Professor Antônio, cadê o nosso menino aí? Cadê o Arthur? Acho que ele viajou com a família. Ele me avisou, é? né, que eles tinham que viajar, porque ele tem um irmão, dois irmãos gêmeos, que Certo. estudam lá em Palmeiras de Goiás. Parece que eles teve que ir para lá para resolver umas questões. Aí ele teve que ir, né? Ah, não, então tá bom. Aí Depois eu ele, falei com ele, uhum. então depois ele assiste a aula Não, e o senhor dá uma... Não, tranquilo. Eu falei com ele ficar de boa, né, que a aula está sendo gravada, depois ele assiste e eu estou acompanhando, depois eu passo para ele. Então tá bom. Deixa eu voltar lá então, pessoal, no slide. Eu estava falando para vocês o seguinte, até essa parte aqui, vocês conseguiram ver? Ok, foi até aí. Foi até aqui? Não, então tá. Agora não vai cair mais, não. Então é o seguinte, essa ISO, essa 25000, ela é uma norma bem genérica, né, mas que engloba tudo, né? Como eu estava dizendo, a gente tem um guia que vai fornecer um modelo para nós, né? E a gente tem a segunda, né, a segunda subdivisão, que é de planejamento e gerenciamento, que vai fornecer a requisitos e orientações, né, para uma função mais de suporte. Como eu estava falando para vocês, a gente tem que pensar na qualidade do software em dois momentos, né? O primeiro momento é como se fosse não, né? É no momento do desenvolvimento, né? O percurso que vocês vão caminhar, né? Digamos assim, para que vocês tenham um software acabado, né? Então, essa é uma parte. E depois tem a qualidade do produto acabado em si, né? Eu estava falando, estava colocando um exemplo prático aqui de uma linha de produção, por exemplo, das Smart TVs, né? Que são muito comuns hoje na casa de muita gente. Geralmente, a gente pode também usar diversos exemplos no mesmo sentido, TV, carro, né? Eletrodoméstico, essas coisas, onde a gente tem uma linha de produção, né? Que a gente tem um determinado protocolo para seguir, tem assim um caminho, né? Desde a estrutura inicial do produto até o produto acabado mesmo, né? Então vamos pegar aí a parte de TVs, né? De televisores, de tela plana, né? Smart TV, que tem toda essa questão aí de acesso à internet e tudo mais. Então, como é que ela começa? Ela começa lá na linha de produção com a estrutura muito básica, né? Só a carcaça mesmo, digamos assim. E depois ela vai andando nessa linha de produção, o pessoal vai colocando as placas, vai fazendo o acabamento necessário, né? Vai fazendo alguns testes ali de encaixe, alguns testes de energia, para ver se não tem nenhum componente queimado, e por aí vai. Então, assim, é um caminho, né, a ser seguido. E depois vem a parte final, né, de testagem, que vai garantir a qualidade do produto, que eles vão ligar esse televisor, ver se está funcionando tudo direitinho, por aí vai. E o que é interessante da gente pensar é o seguinte, olha, tem alguns fatores que acontecem, né, e isso acontece em todas as áreas. Vamos pensar que eles têm uma determinada fábrica de TVs, eles têm uma meta,
de produção de 2.000 televisores por dia, né? Isso considerando condições normais, né, para garantir a qualidade mínima do produto. Então, nós podemos pensar em 2 cenários. O primeiro cenário é que em determinado dia pode ter sido produzidas 50% a mais de televisores. Por exemplo, 3.000 televisores. O que nos leva a pensar o seguinte: será que esse aumento repentino, né, não deixou de passar por alguma fase, porque o normal de ser desenvolvida é 2.000 por dia, né? Então, pode ser que essa diferença significativa do número produzido de televisores possa, sim, influenciar na qualidade de cada equipamento desse, né? Assim como pode acontecer de terem sido produzidas 1.500, por exemplo, 1.000 televisores, né? Ou seja, cair pela metade. Então, pode ser que nesse segundo caso, hipotético, algum funcionário ou algum conjunto de funcionários tenham tido algum problema, alguma máquina pode ter tido algum problema, né? E isso pode, sim, ser um fator decisivo, né, na qualidade daquele lote, né, produzido naquele dia. Na área de desenvolvimento de software, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Que vai desde os protocolos de desenvolvimento em si, né, até, por exemplo, a habilidade pessoal de cada programador, né, de desenvolvimento, por exemplo. Às vezes tem uma pessoa que desenvolve melhor, outra nem tanto. Então, assim, é muito tênue, né? É muito meticuloso, né, essa questão da qualidade de software. Você garantir a qualidade na hora do desenvolvimento, né, no momento em que o software está sendo desenvolvido e depois que ele está sendo desenvolvido. Como a gente fez um teste aqui, né, na aula anterior, a gente viu que pode acontecer das pessoas se equivocarem, né, por um detalhe muito simples e que vai impactar quem for adquirir esse software, né? Pode ser que softwares pequenos, né, para atender empresas pequenas e de médio porte, as pessoas não vão ver assim com tanta visibilidade, com tanto não vai significar uma coisa muito muito séria, né? Mas sistemas maiores, né, que de repente demandam aí mais, digamos, mais certeza das coisas, né? Por exemplo, vamos pensar aí num sistema de controle de aviões, né? Aqui, o pessoal aqui no Brasil é a ANAC, né? A Agência Nacional de Aviação, né? Aqueles controladores de voos lá, né? Imagina se um sistema daquele falha, né? Vai ter avião batendo, colidindo no ar, né? Por aí tudo, né? Então, assim, são sistemas e sistemas, né? Se a pessoa chega para você, olha, eu quero um software, né? Ou chega para a empresa que você trabalha, fala assim, olha, eu quero um software, e esse software ele tem que ser bem robusto no sentido de qualidade, né? Eu quero uma coisa que funcione bem, que tenha rapidez, que tenha velocidade, que garanta disponibilidade para os meus clientes, né? Porque, como dizem, tempo é dinheiro, né? Então, é uma coisa que a gente precisa pesar bem, né? A empresa que vai fazer esse desenvolvimento precisa pesar bem se ela consegue atender os requisitos do cliente, né? E, obviamente, né, o cliente que exige muito, por exemplo, ele tem que estar disposto a pagar, né? Porque uma coisa é você desenvolver aí um sistema que não precise ter tanta assim, qualidade, robustez, e outra coisa é você garantir essa qualidade, né?
Essa garantia de qualidade são horas e horas de testes, né? Você testa cada partezinha, né? A gente vai ver mais à frente que tem os testes específicos para cada coisa. Por exemplo, teste de desempenho, teste de segurança, teste de performance, né? Desempenho e performance são bem parecidos. Teste de usabilidade, teste de portabilidade, teste de interoperabilidade, que seriam mais ou menos no sentido que a gente está trabalhando lá na disciplina de programação mobile, né? Que a gente faz uma API e qualquer sistema, não importa a linguagem que você desenvolva, consegue se comunicar com essa API, né? Inserir, deletar dados, consultar dados do nosso banco de dados. Então, assim, são muitos fatores, muitas coisas que a gente tem que analisar nesse sentido. Mas voltando só para amarrar e finalizar, né, uma coisa é a qualidade enquanto se desenvolve um software e outra coisa é a qualidade do software acabado, né, o produto em si concluído, pronto para ser utilizado. Bom, seguindo aqui, depois dessa subdivisão que a gente tem a ISO 25000 e a 25001, a gente tem a divisão de modelo de qualidade, né? Vamos estudar aqui o modelo de qualidade. Vamos ver, então, a definição disso. Modelo de qualidade seria a pedra angular de um sistema de avaliação da qualidade do produto. Modelo de qualidade determina quais características de qualidade serão levadas em consideração ao avaliar as propriedades de um produto de software. Então, assim, o que é qualidade para um sistema de controle aéreo, né? Por exemplo? O que é qualidade para um sistema simples de agendamento de consultas médicas, né? Então, são características mais determinantes para uma coisa, para outra, né? Vai depender do que o software for garantir, né? Para a pessoa, para como o software vai ser utilizado. Aqui, quando ele fala pedra angular, é uma expressão que o pessoal usa, né? Que as pessoas usam, para dizer que é uma coisa muito importante, se não a mais importante, né? Então, o modelo de qualidade é algo muito importante na qualidade de software, né? Seguindo aqui, a gente tem o seguinte: a qualidade de um sistema é o grau em que o sistema satisfaz, satisfação das necessidades declaradas ou implícitas de seus vários stakeholders. Ou seja, stakeholders aqui são pessoas envolvidas. E pode ser o fornecedor, pode ser o seu cliente, pode ser pessoas externas que participam do desenvolvimento, ou pode ser os próprios clientes que vão usar esse sistema, né? Por aí vai. Então, a qualidade, né? De novo, a qualidade de um sistema é o grau que o sistema satisfaz as necessidades declaradas ou não. Ou seja, o que o cliente pede, de fato, e o que está ali sem ele pedir, mas você sabe que tem que garantir essa satisfação para ele, né? Então, é isso. As necessidades dessas partes interessadas, ou seja, funcionalidade, desempenho, segurança, manutenibilidade, são precisamente o que é representado no modelo de qualidade, que categoriza a qualidade do produto em características e subcaracterísticas. Isso é outra coisa importante. Você tem uma característica mais geral, por exemplo, característica de segurança, né? Dentro de segurança tem outras coisas, né? Por exemplo, segurança de senha, segurança de criptografia de dados, segurança de acesso ao banco de dados, né? Você tem várias subcaracterísticas dentro de uma, por exemplo.
E aí a gente vai ver aqui a seguir quais são elas. Na divisão, né, de modelo de qualidade, que é a nossa 25.000, 2501N, né, a gente tem duas outras subdivisões. Eu quero que vocês reparem o seguinte, ó. Aqui a gente tem a numeração, né, 25N, e esse N aqui é como se fosse um X, é como se fosse uma variável, tá? Aqui no próximo slide, a gente vai ver que o N, ele pode ser substituído aqui pelo 0 ou pelo 2. Professor, mas o que seria isso? Olha, de uma forma muito simples, é uma subdivisão, né? Assim, aqui está a norma mais, a divisão mais geral, né, de modelo de qualidade, e aqui são dois vieses, né? Duas partes, vamos dizer assim, duas partes. A 0 trata de uma coisa e a 2 trata de outra. Vamos ver, então, o que significa geral e cada uma dessas. Então, a 2501N, né, os padrões que formam essa divisão apresentam modelos detalhados de qualidade para sistemas de computador e produtos de software, né? Isso aqui pode ser... O que ele está falando aqui? Ele está falando que pode ser sistemas informatizados, que você usa no notebook e tal, e pode ser produto de software que é mais abrangente, né? Você pode ter um software embarcado, por exemplo, numa TV, numa Smart TV, né? Não está no seu computador, mas é um software, né? Qualidade em uso e dados. Atualmente, essa divisão consiste nos seguintes padrões, né? O ISO IEC 25010 e o ISO IEC 25012, né? Foi o que eu falei. O primeiro, o 0, né? Modelos de sistema e qualidade de software. Descreve um modelo consistindo em características e subcaracterísticas para a qualidade de produto de software e qualidade de software em uso. O modelo de qualidade de produto definido, que é esse 25010, compreende as 8 características de qualidade. Então, elas são 8 características de qualidade. E cada uma dessas 8, a gente tem subcaracterísticas, né? A segunda, né, que é o modelo de qualidade de dados, né? Aqui em cima, qualidade de software em si, e aqui embaixo, qualidade de dados. Define um modelo geral de qualidade de dados para dados retidos em um formato estruturado dentro de um sistema de computador. Professor, o que é isso? Traduz aí, o que significa isso? Aqui ele está falando dos dados que a gente armazena em si, no banco de dados, né? A gente tem que ter qualidade no armazenamento, qualidade no acesso, né? Qualidade na manutenção desses dados, né? Por aí vai. Ele se concentra na qualidade dos dados como parte de um sistema de computador e define as características de qualidade para dados de destino usados por seres humanos. Então, basicamente é isso. Um trata o software em si, né, o funcionamento, desempenho, segurança e tudo mais, e o outro trata dos dados, né, que seriam as informações lá que são inseridas nos nossos bancos de dados. Agora a gente vai explorar primeiro a ISO IEC 25010, tá? E aí a gente vai começar. Reparem aqui no cabeçalho, tá? Do próximo slide. Ó, ISO IEC 25010, a nossa primeira característica é o quê? Adequação funcional. Tá? O que vem a ser essa adequação funcional? Ela mede o grau em que o produto disponibiliza as funções que satisfazem necessidades estabelecidas e implicadas quando o produto é usado sob condições especificadas.
né? E aí a gente tem 3 subcaracterísticas, que é completude funcional. Esse substantivo aqui, ele dá a ideia para nós de coisas completas, coisas inteiras, coisas acabadas, né? O software possibilita executar as funções que são apropriadas, ou seja, as entradas e saídas de dados necessárias para o usuário atingir seus objetivos, né? Aí ele colocou até como pergunta aqui, ó, tipo assim, isso foi garantido, né, pelo software? Se foi, ele tem completude funcional, ou seja, ele é completo. O cliente tem o que ele pediu, né? Então, isso é completude funcional. Aqui embaixo, a gente tem a segunda característica, né, que é a corretude funcional, também denominada como acurácia, tá? Essa subcaracterística avalia o quanto o software gera dados e consultas corretos e precisos, tá? Isso aqui está relacionado a coisas certas, né? Ou seja, você deu um clique no botão lá para fazer uma consulta, você pediu para listar uma lista de produtos, uma lista de clientes, isso está correto? Isso está feito corretamente ou não, né? Então, isso é uma coisa, uma funcionalidade, um processo funcional que você analisa se está correto ou não, né? De acordo com a sua definição, de acordo com o que você definiu junto com o cliente. E no final aqui, a terceira subcaracterística, a gente tem a funcionalidade apropriada, né? Que indica qual o grau em que as funções do sistema facilitam a realização de tarefas e objetivos para os quais o sistema foi especificado. Então, tá mais assim, para o lado de facilidade de uso, né? Facilitam a realização de tarefas e objetivos. Então, essa funcionalidade apropriada, né? Ou seja, essa funcionalidade aqui, ela está de acordo, ela está adequada com o que foi solicitado lá no planejamento, né? Então, assim, se tiver de acordo, ela vai facilitar a realização dessas tarefas e objetivos dentro do sistema. Então, vamos só repassar essas 3 subcaracterísticas que estão dentro de adequação funcional. Completude, o que significa? Possibilitar executar as funções que são apropriadas, ou seja, entradas e saídas de dados necessária para o usuário atingir os objetivos. Então, uma coisa completa, né? O usuário não fica ali no meio do caminho. Ah, eu vou clicar no botão, ele vai trazer o resultado 50%? Não. Ou traz ou não traz, né? Corretude, ou a mesma coisa que acurácia. Depois vocês pesquisam aí na internet o que os sinônimos, né? Eu sempre gosto de trabalhar essa consulta de palavras quando a gente está numa aula, né? Quando a gente está estudando algum assunto. É muito importante a gente saber o real significado das palavras para a gente compreender melhor as matérias, né? Então, corretude funcional, né, denominada também como acurácia, avalia o quanto o software gera de dados e consultas corretos, tá? Corretos. Ou seja, tem função no software que está trazendo coisa errada, às vezes você marca um filtro lá, assim, vamos imaginar, eu quero consultar apenas os funcionários do sexo feminino, né? Aí você vai e marca um filtro lá, fala assim, olha, eu quero só os funcionários do sexo feminino, aí traz lá um funcionário de nome Paulo, um funcionário de nome Vitor, um funcionário de nome Wesley, um funcionário de nome Antônio, né? Tá certo isso? Não. Tá correto? Não tá, né? Tá preciso? Não tá.
Então, é essa subcaracterística que ele está falando aqui, da adequação funcional. E, por fim, né, a funcionalidade apropriada, né, que é o grau de facilidade que as pessoas têm para realizar as tarefas e objetivos. Se está adequado ou não. Deixa eu só ver quantas horas aqui, pessoal, porque às vezes a gente fala demais e... Vocês têm alguma dúvida, por enquanto? Está tranquilo? Não está? Não, por enquanto tá tranquilo, professor. Então, tá bom. Vou continuar aqui. Depois é interessante vocês fazer o quê? Aqui no apoio aqui, eu coloquei... Deixa eu ver aqui. Disciplina, teste de software, está aqui dentro de materiais didáticos. Eu coloquei a aula de hoje em slide, né? Que é a aula 11/12. Inclusive, pessoal, eu queria fazer uma chamada de atenção para vocês, que é o seguinte. O professor Antônio, no caso, explicou, né, a impossibilidade do Arthur participar hoje da nossa aula, beleza, tranquilo. Mas tem pessoas, né, colegas de vocês, que, assim, nunca apareceram aqui, né? E, assim, tudo que é falado na aula, né, está sujeito a vir a ser testado em prova, né, em avaliação, né? Então, assim, essas pessoas que não estão presentes, às vezes vão fazer a prova e não vão conseguir tirar uma nota suficiente para aprovação, pelo menos no primeiro bimestre, né? Por mais que você disponibilize aqui os PDFs das aulas, né? As aulas em si, tem coisa que a gente discute aqui e que às vezes a pessoa fica com dúvida, mas que mesmo assim esse conteúdo ele é cobrado em prova, né? Em avaliação. Então, assim, minha sugestão para vocês, já que a gente, no nosso próximo encontro, que vai ser no dia 18, que vai ter prova, né, estudem as aulas, leiam os materiais, leiam os slides, né? Eu vou tirar, né, dos slides o que for cobrado em prova, entreguem todos os trabalhos também, né, que é uma coisa que ajuda bastante na composição da nota de vocês, tá? Bom, vamos voltar então para a nossa aula. Detalhe, hoje a gente tem aqui 12 a 14 alunos matriculados e só estão presentes 3 de vocês, né? Vitor, Wesley e, no caso, o Arthur e o professor Antônio, né? Que seria a mesma pessoa, assim, digamos, entre aspas. Então, assim, é um tanto de gente aí que me preocupa, né? Às vezes o pessoal pode ser que eles tenham algum problema específico, né? A vida pessoal de cada um, só a pessoa mesmo para saber. Mas é muito preocupante, né? A pessoa não comparecer à aula e depois, de repente, reclamar que não vai ter nota e tal, e por aí vai. Bom, mas dito isso, vamos continuar nossa aula aqui. A próxima característica que a gente tem é a confiabilidade, tá? O que vem a ser confiabilidade? O software, ao longo do tempo, se mantém com um comportamento consistente com o esperado. Ou seja, você desenvolve o software, às vezes, para você mesmo, ou para uma empresa que você trabalha, ou você desenvolve o software de forma autônoma, né, para alguém. E aí, esse software, assim, ao longo do tempo, você tem que monitorar ele, você tem que fazer atualizações, né? Então, essa característica de confiabilidade é uma coisa que está relacionada com a qualidade do seu software e essa confiabilidade ela pode ser testada também, né? Então, assim, na minha opinião, é uma característica que a gente tem que prestar muita atenção. Sobretudo porque os softwares, ao longo do tempo, as plataformas, elas vão passando por atualizações, né, de segurança, atualizações
atualizações que vão evoluir essas plataformas mesmo e tal. Então, isso tudo tem que, a partir do momento que essas atualizações acontecem, né, o comportamento do seu software, ele tem que estar conforme o esperado, né, conforme você combinou com o seu cliente. É por isso que quando a gente vai desenvolver algum software autônomo, é bom que a gente faça um contrato, né, que é o seguinte, olha, eu estou te vendendo um software, né, as condições são essas e essas, né, você concorda? Ah, concordo. A pessoa assinou? Beleza, assinou. E aí a gente segue, né. Do contrário, você vai arrumar dor de cabeça, né, porque às vezes você não coloca lá no papel, né, você não faz um contrato com a pessoa e aí dá um problema muito grande. Porque a pessoa vai ficar te consumindo, né? Falar, ah, não, mas você tem que arrumar isso e tal. Aí você vai falar assim, não, mas isso não foi combinado, né? Então, assim, é lógico que nos primeiros softwares que a gente for desenvolver, ou se a gente participar de uma equipe, aí a gente vai aprendendo, né? A gente nunca sabe 100%, e acho que jamais vai saber, mas a gente tem boas práticas, né? Às vezes, se a gente não sabe, a gente pergunta quem já passou por isso, né? É a coisa mais natural do mundo, né? Fazer dessa forma. Então, normalmente a pessoa te pede, olha, eu quero um aplicativo de delivery, né? De comida. De pedir comida, eu quero um aplicativo para colocar no meu restaurante ou no meu lanche aqui. E você vai falar assim, olha, quais as características que você quer que tenha, né? Eu vou te vender por um preço X, e tem a possibilidade de você ter manutenção, uma manutenção combinada aí mensalmente ou anualmente, né? E a pessoa também tem que pagar por isso. Ou então eu te vendo o software e você usa, né? Não vai ter atualização, né? Não vai ter nada. E aí você coloca isso tudo muito bem claro para a pessoa, né? Porque ao longo do tempo, né, a pessoa espera o mesmo comportamento desse software, né? E aí imagina lá que o pessoal, você faça um aplicativo móvel para a pessoa, para o seu cliente, em Android nativo, vamos colocar assim. Aí o Android vai e atualiza a plataforma dele todinha, né? Como a gente sabe que eles lançam versões ao longo do tempo. E aí, se você não tiver combinado essa manutenção, essa atualização, né? Pode ser que muitas funcionalidades vão apresentar falhas, né? Justamente por essa questão de você ter desenvolvido em Android nativo. Isso é muito comum de acontecer, né? Então, é importante ter em mente isso, né? E isso faz parte da característica de confiabilidade. Bom, dito isso, a gente tem quatro, né? Quatro subcaracterísticas, né? Dentro de confiabilidade. A primeira delas, maturidade. Medida da frequência com que um software apresenta defeitos. Segunda subcaracterística, disponibilidade. O quanto o software está operacional e disponível, operacional e disponível para uso quando se tornar necessário. Ou seja, já foi colocado aqui em sala de aula, né? E às vezes você tem sistemas que não podem se dar ao luxo de não estarem disponíveis, né? Como é o caso de operadores, de controladores de voo, né? No caso da aviação, como é o caso de alguns sistemas mais voltados para hospitais, por exemplo, né? Tem que estar funcionando 24 horas para autorizar as coisas, né? Vamos pensar aí o que pode ser também vital, né, para nós. O
que seria vital? Vamos lá, vocês que estão ouvindo a aula aí. Um exemplo de sistema vital que não poderia sofrer falhas, interrupções. O que vem na mente de vocês agora? Um sistema de saúde? Sim, sistema de saúde, né? Sistema de hospital. O que o senhor citou de controlar dos aviões também? Sim. São várias questões, né, pessoal? De momento, assim, às vezes a gente não consegue pensar em tudo, mas vamos supor aí um sistema de teleatendimento que você está fazendo, que é muito importante. Então, tudo isso passa por essa questão que a gente está trabalhando aqui, da confiabilidade, né? De disponibilidade. Então, uma coisa importante é o seguinte, isso aqui a gente vê muito nos contratos de fornecimento de internet. Geralmente, quando você vai fazer a contratação de um link de internet, no seu provedor lá, que vai te fornecer esse link, você tem duas opções. A primeira é um link residencial mesmo, né? Que você vai lá, contrata a preço bem assim, acessível. E outra coisa é um link para uma empresa, né? Que a gente chama de link dedicado. Esse link dedicado, qual que é a diferença para o outro, né? Do residencial? Esse link dedicado, você assina um contrato com o provedor de serviço em que ele te garante, né, essa disponibilidade da internet por, digamos, 99% do tempo, né, ao longo de um ano. Então, você pega aí um ano, 365 dias, e calcula aí 99% desse tempo. Né? E aí esse 1% que sobra, entra naquelas condições, por exemplo, assim, um caminhão passou numa rua, rompeu uma fibra ótica que leva a internet dedicada para a empresa. Né? Isso não está no alcance do provedor de internet no sentido de evitar, isso é um acidente, né? Por isso que tem que estar previsto contratualmente. E aí no contrato tem, né, essas especificações. Olha, em caso de falha, em caso de interrupção de internet, nós vamos fazer a correção o mais rápido possível, né? Para que você tenha esse software aí disponível na maior parte do tempo. Então, isso é um exemplo de disponibilidade. Agora, vocês podem estar se perguntando, professor, mas qual que é? Então, para mim é muito mais interessante pôr a internet dedicada em casa, que vai me garantir muito tempo de utilização e tal. Assim, é interessante, mas o custo é muito maior, né? O custo é exorbitante. Enquanto, vamos colocar uma continha básica aí, por exemplo, 10, 15 vezes mais caro para você adquirir um link dedicado, né? Que tem esse contrato aí de 99% de garantia de disponibilidade. A gente chama isso, na área de redes, de SLA, contrato de SLA. Deixa eu ver se no Google aqui a gente encontra alguma coisa. O que significa contrato de SLA? Vamos ver se tem aqui. O significado da sigla em português, deixa eu ver. Como funciona o SLA? Basicamente, o SLA é um documento que formaliza os termos referente ao serviço realizado entre duas partes envolvidas, a empresa contratada e o contratante. O documento funciona como um contrato que é padronizado por uma norma específica. Exemplos, né? Vamos ver se a gente tem aqui. SLA, sigla, tal, ou seja, Acordo de Nível de Serviço. É um termo muito utilizado por equipes de TI,
no que diz respeito aos serviços utilizados pela empresa ou pela agência. Em seu escopo, são apresentadas normas para a oferta, metas, questões contratuais, suporte e o que mais for condizente, né? Então, assim, você pode ter um contrato de SLA para o seu software, por exemplo, né? Quando você está adquirindo software, pode ser que você combine, né? Vamos pensar aí em grandes empresas, vamos pensar no hospital, de um grande centro urbano como Goiânia, né? Os hospitais de Goiânia, por serem muito grandes, provavelmente eles vão contratar um software, né, um ERP, que é um software bem grande, que abrange muitas áreas. E na hora da contratação, ele pode falar assim, olha, eu quero um contrato de SLA que você me garanta suporte 24 horas, 24/7, o pessoal fala, né? Ou seja, 7 dias da semana, 24 horas. Ou seja, deu problema, liga em algum número, alguma coisa assim, e você vai conseguir o suporte necessário, né? E nesse SLA você pode definir, por exemplo, eu vou mandar um consultor presencial para resolver o problema, eu vou resolver o problema de forma remota, eu vou garantir a qualidade para vocês, né? De todas as formas possíveis. Então, essas normas, geralmente, elas estão contidas no SLA, e esse contrato, ele traz confiabilidade para o software, né? Então, é uma coisa muito importante da gente pensar na área de TI, né? O que seria esse SLA, né? Se algum dia, agora que vocês sabem, né, o que é isso, se algum dia vocês verem, né, forem trabalhar numa empresa, né, que vai te pedir um link dedicado de internet, ou vai te pedir um software para atender determinado setor da empresa, ou a empresa inteira, né, essa empresa talvez não possa parar de funcionar em virtude de um erro de software, e aí você tem que pensar nesse SLA, né, que é a oferta, né, as metas, questões contratuais, né, suporte, por aí vai. Deixa eu ver se tem mais algum que a gente possa complementar. Me chama a atenção bastante isso aqui, ó, garantia, né, garantia de nível de serviço. Então, o SA, ele garante certas coisas para você. E se o fornecedor não garantir, deixar de cumprir alguma coisa que ele prometeu, aí vira questão judicial, né? Aí vira questão judicial e a pessoa, o cliente, ele pode cobrar isso judicialmente, né? Vamos supor aí um exemplo bem extremo, que seria, por exemplo, um software lá que controla a Bolsa de Valores de São Paulo, a Ibovespa, por exemplo, né? Vamos supor que esse software ele sofre um ataque e esse ataque faz com que a bolsa perca muito dinheiro, os investidores percam muito dinheiro. Então, assim, é bem complicado, né? Bem complicado pensar por esse lado. No mesmo sentido, a gente tem aí um software de um banco, por exemplo, né? Será que um software de banco ele tem que ser confiável? Tem que ter confiabilidade nisso? Eu acho que sim, né? Então, assim, são subcaracterísticas, né? A gente está vendo essa parte de disponibilidade, a gente já trocou ideia sobre SLA, né, que é um contrato que garante isso, né? E quando a gente vai para a terceira subcategoria aqui, que é a tolerância a falhas, né? Então, é a forma como o software reage quando em uma situação anômala, ou seja, uma situação atípica, uma situação que não é normal, que não é assim esperada, digamos assim. Aqui, nessa tolerância a falhas, por exemplo, a gente envolve questões quando um usuário, por exemplo, dá um clique lá no gravar os dados, né, de algum formulário, de alguma inserção, pode ser que o banco de dados, naquele determinado momento, naquele momento específico, tenha
apresentado algum tipo de falha, né, alguma interrupção, bem momentânea mesmo. E aí, como que o sistema vai reagir a essa falha? Será que ele vai apresentar uma mensagem para o usuário falando assim, olha, no momento não conseguimos inserir os seus dados no banco de dados como você precisava. Tente novamente mais tarde, ou então assim, olha, deu erro, tenta de novo, né? Aí a pessoa vai dar o clique, aí sim grava os dados, né? Então isso seria tolerância a falhas, né? Seria a parte em que o sistema, o software, né, toleraria falhas e de uma forma inteligente até, né, ele se recupera dessa falha e entrega o que o cliente está pedindo, né, o que o cliente está precisando em si. Bom, e por fim, né, a quarta da confiabilidade, a quarta subcaracterística da confiabilidade é a recuperabilidade, né, que é a capacidade de recuperar dados e colocar-se novamente em operação após uma situação de desastre. Essa parte aqui é muito, muito, muito interessante do ponto de vista, como está falando aqui mesmo, né, de desastres. Vamos supor que uma empresa, um cartório de registro civil, por exemplo. Hoje em dia, os cartórios eles estão bem digitalizados, né, bem virtuais mesmo. Mas vamos pensar que há alguns poucos anos atrás, os cartórios estavam todos assim, rudimentares, né? Tudo no papel, tudo guardado naqueles livros lá de registro. E aí, se acontecer um incêndio, se acontecer alguma questão relacionada à inundação, como é que fica isso, né? Então, assim, já resolveram parte do problema, mas será que eles estão preparados para a segunda parte, que seria a recuperabilidade, né? Ou seja, essa recuperabilidade, ela passa muito pelo fato de boas práticas de TI, no sentido de você fazer um backup, né, dos seus dados, você ter condições de fazer o reparo de alguma determinada coisa que aconteça em pouco tempo, né? Então, é assim, dando um exemplo bem grosso modo, seria como um tombo, né? Você levou um tombo, aí você se levanta e começa, recupera o que você está fazendo, né? Às vezes você está fazendo uma atividade física, uma corrida, por exemplo. Você toma um tombo, se levanta, começa a correr de novo, né? Seria mais ou menos isso, né? O conceito de recuperabilidade. Hoje em dia, né? Vamos voltar no exemplo do cartório. Tem sistemas que fazem backup em nuvem, né? Fazem backups automáticos, né? Então, quando esse sistema dá alguma falha, algum problema, né? E que a gente tem associado aqui a disponibilidade, né? A tolerância a falhas também, né? É tudo junto, é tudo incluído no mesmo pacote, né? Vamos supor que acontece um problema, né? Aí você tem que ter a tolerância a falhas e você tem que ter a disponibilidade, que entraria no negócio de SLA que a gente viu, né? Aí, deu problema, precisa de um técnico específico para fazer a recuperação desses dados, ou a recuperação do sistema em si, fazer uma atualização, enfim, né? Tudo isso, é tudo junto, né? O mesmo pacote. Só voltando aqui um pouquinho, essa maturidade aqui, que está colocada na primeira subcaracterística da confiabilidade, quando a gente pensa assim, uma pessoa tem maturidade, né? Significa que essa pessoa já atingiu um nível de compreensão das coisas, que essa pessoa ela está mais madura, que essa pessoa tem mais vivência, né? Que essa pessoa tem mais experiência. A mesma coisa é um software, né? O software, na medida que o tempo passa, que as pessoas envolvidas no desenvolvimento vão aperfeiçoando, vão fazendo as correções necessárias, as atualizações necessárias,
ele vai ficando mais robusto, ele vai ficando mais maduro, né? E apresenta menos defeitos. É nesse sentido que está a maturidade de um software, né? E quanto mais maduro, mais a gente pode confiar, né? Quanto mais disponibilidade, mais a gente pode confiar. Quanto mais for tolerante a falhas, mais a gente pode confiar. E quanto melhor ele se recuperar, né, de situações atípicas, mais a gente pode confiar. Então, é mais ou menos nesse sentido. Pessoal, eu vou, conforme eu tinha falado para alguns de vocês, nós vamos parar aqui na segunda característica, né, que é a confiabilidade, e na próxima aula a gente ou vê mais conteúdos, né, ou a gente, se não me engano, é a nossa prova, né? Deixa eu só olhar aqui o plano de ensino. Próximo dia aqui, cadê a prova? Aplicação de prova, dia 18. Então, no próximo sábado a gente tem prova, tá? Estudem os conteúdos. Esse de hoje, ele tá lá no portal, né? Disponibilizado. Então, estudem as aulas, estudem o material didático que está lá, né? Como eu mostrei aqui, aulas e outros materiais, está tudo aqui, né? Estudem bastante e, assim, semana que vem a gente vai fazer uma prova, ela vai ser online, né? Aqui na plataforma mesmo, e vocês vão ter um determinado tempo para fazer essa prova, ok? Então, por hoje, eu vou liberar vocês, né, para vocês darem continuidade nos trabalhos de vocês que estão faltando postar aí na plataforma. Tá certo? Que o limite é dia 13, né? Como foi combinado. Beleza, professor. Certinho? Certinho. Até mais. Então, tá bom.